Boa noite, meu povo lindo do Compartilhando Histórias com a Aline Salles. Mais um dia, a gente juntinho aqui, né? Você já está seguindo a gente? Você já foi lá no Facebook hoje? Tu já assistiu um Compartilhando Histórias hoje lá no YouTube? Então corre para lá, gente. Nossa rede social TV Aldeia, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Olha, aperta o dedinho de ok, curte a gente, vai seguir. Manda para os amigos. E manda para todo mundo que você puder, porque TV Aldeia está sempre com você. Que saudade que a gente estava, né? Um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estar aqui com o Anselmo, que é membro da maçonaria daqui de Talcara, e é um assunto que é polêmico, né, Anselmo? Vamos dizer assim? Bastante. Bastante. Todo mundo tem muita curiosidade, tem dúvida, acho que até mais curiosidade do que dúvida, não é, Anselmo? E hoje a gente veio para trazer um pouquinho mais de história, explicação e informação sobre o que é a maçonaria, não é isso? Desmistificar a maçonaria às vezes, né? Exatamente. Fala um pouquinho do Anselmo na maçonaria para a gente, Anselmo. Anselmo iniciou já há 26 anos na loja maçônica Lauro Sodré IV do Oriente de Talcara, que é o município de Talcara. E ao longo desse 26 anos, né, de loja, a gente vem galgando alguns graus, o qual aumenta a responsabilidade, eu sempre falo isso. Já tivemos a oportunidade de estar à frente de alguns grupos, conseguimos alguns cargos, ocupamos alguns cargos, estudamos e somos eternos aprendizes, estamos estudando a cada momento. Verdade. Para esse povo que está assistindo a gente, Anselmo, entender um pouquinho o que é maçonaria. Falar de maçonaria e não falar de história, não existe essa possibilidade, né? Então, esquecendo toda o fanatismo, o extremismo. Então, maçonaria, tirada da literatura de pessoas que fazem pesquisas na área, maçons e não maçons, de uma forma simples, vem a ser uma fraternidade, historicamente, uma das mais antigas do mundo. Então, nós temos essa situação. A maçonaria ela se perde ao longo do tempo, na areia do tempo, a gente fala assim. E os primeiros registros da maçonaria, nós temos aí por volta de 565 depois de Cristo. E aí nós temos a maçonaria nesse período, ela como maçonaria operativa, onde na verdade os relatos, os registros teriam como grupos de pessoas seletas, né, vamos dizer assim, que estavam unidas ali pelo conhecimento da construção de grandes edificações, né, como grandes obras, palácios, catedrais. Então a gente vê a maçonaria, a origem da maçonaria, como eu falei, historicamente falando. Maçom, na verdade, é uma tradução francesa que vem a ser pedreiro ou então construtores, e que teriam a gerência, né, sendo observado pelos mestres. Eles eram considerados como livres porque eles poderiam, em função do seu conhecimento de construção, carpintaria, né, pedreiro, transitar livremente por todos os territórios. Então, tudo isso permitia os maçons daquele tempo a tramitar. Entendi. Por muito tempo a gente escutou muito falar do segredo da maçonaria. É uma sociedade secreta, Anselmo? No século XXI, ser secreto é praticamente impossível, né? Se a gente observar, por exemplo, eu estou conversando com você aqui, sou um maçom regularmente, né? Regular, melhor dizendo, e se a gente pegar o nosso smartphone e digitar maçonaria ali num buscador da internet, a gente vai encontrar lá vários conceitos, várias situações, várias imagens, símbolos. Então, a maçonaria, eu vejo que ela tem uma pequena parte secreta, mas ela vem, uma grande maioria, sendo discreta. Mas ela tem essa parte secreta. Ela tem as partes secretas
que eu gostaria de pontuar mais com os toques, palavras e sinais que permitem os maçons se identificarem em qualquer área, qualquer parte do mundo. Que foi necessário em algum momento da história, até mesmo para fugir da tirania. Né? Nós temos aí Mussolini, nós temos a Segunda Guerra Mundial e outras mais tiranias que, às vezes, se não fosse essa ponto secreto dela, ela já teria se desfeito ou não teria conquistado ou contribuído para a humanidade de alguma forma. Entendi. Eu acho que, como qualquer religião, ela tem a sua parte discreta, como você falou. Com seus segredos ou as suas regras, vamos dizer assim. Exatamente. Nós temos a maçonaria, né? Ela vem a ser classificada como uma escola filosófica, e a gente observa que outras instituições tão milenares, né, tão antigas quanto a maçonaria, também têm o seu ponto secreto. Né? A gente observa aí na escolha de um papa, que nós também, lá junto com os cardeais, muito respeitosamente a gente fala, é escolhido o papa, a gente não sabe internamente, e é específico, é dogma, é tradição. E aí, sendo tradição, cabe a gente a respeitar. Respeitar, perfeito. Quem pode ser admitido na maçonaria? A maçonaria, a partir de final do século XVIII, ela teve uma ruptura, e aí, em função dessa ruptura, tiveram duas divisões da maçonaria francesa e da inglesa, onde a inglesa vem a ser a tradicional, a qual eu pertenço, e, historicamente falando, da maçonaria tradicional, podem entrar homens livres e de bons costumes, maiores de idade, isto é, 21 anos, né, e que tenham um credo, ele não pode ser ateu, e que esteja disposto a estudar, a aprimorar-se como um melhor, um cidadão, como um pai, como profissional. Entendi. Tem uma missão específica? O que pretende a maçonaria? Tem uma missão diversificada? Tem uma missão correlacionada com a maçonaria? A maçonaria, na sua história, lá na sua origem, ela tinha o objetivo, na verdade, do conhecimento de construção, como foi falado, né? Lá na Idade Média. A partir de final do século XIX, XVIII, né, o que acontece? Ela foi transformada da maçonaria operacional, operativa, para a especulativa. E a partir desse momento, que é a nossa situação atual, né, o objetivo, a procura do maçom, na verdade, é buscar lapidar sua pedra bruta interna. O operário, lá no início da Idade Média, ele fazia a lapidação da pedra bruta, que era para construir os grandes castelos. Só que hoje, essa pedra bruta somos nós. Formação de caráter, enquanto profissional, melhor pessoa, melhor pai. Então, a maçonaria ela tem esse objetivo, fazer filantropia dentro da possibilidade e que a gente busca fora das mídias, e também buscar algo melhor para a sociedade. Qual é a nossa contribuição? Entendeu? Qual o nosso legado? Algo melhor para a nossa posteridade. Você tocou num ponto que eu acho que é muito peculiar em dias como hoje, sabe, Anselmo? Que é buscar filantropia longe das mídias. Todo mundo quer fazer filantropia, todo mundo quer mostrar que está fazendo filantropia. Assim, cuidar do outro não deve ser tão importante de ser mostrado, e sim o fato de cuidar, de ajudar. É essa a ideia da maçonaria? Existe uma frase: o que uma mão oferece, a outra não deve saber, né? Então, é por aí. Então, muitas vezes nós somos taxados ou não entendidos porque nós não jogamos na mídia a filantropia. E eu vejo que existe uma diferença entre filantropia e ajuda. A filantropia você ajuda sem fins de promoção. E ajuda, às vezes, você vem com fins de promoção. Então, eu vejo desta forma. Pode ser um conceito equivocado, mas se você está fazendo a filantropia, você não precisa promover. Entendido. Você já fez algumas citações, até pelo tempo da maçonaria, né? É bem antiga. Eu acho que falta esse conhecimento, principalmente das pessoas, dentro dessa curiosidade.
Mas qual a importância que você entende que a maçonaria tem para a história, principalmente para a história brasileira? Se a gente for debruçar sobre muitas literaturas com relação, especificamente como você fez agora essa pergunta, da maçonaria no Brasil, vamos encontrar que a maçonaria tiveram grandes contribuições com relação à abolição da escravatura, Confidência Mineira, nós tivemos a independência do Brasil, né? Nós tínhamos aí Dom Pedro I, maçom, nós tínhamos Bonifácio, nós temos Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, praticamente o princípio sim, todo era maçom. Nós tivemos alguns presidentes maçons também, já da Velha República e da Nova República. A Velha República nós tivemos o primeiro quadro, o primeiro corpo de ministros, 70% eram de irmãos de maçons. Então, a maçonaria ela teve a sua contribuição e tem a sua contribuição. Entendi. A gente já ouviu falar muitas vezes, eu estou falando muito essa coisa generalizada, Anselmo, de ouvirmos falar, porque por muito tempo a gente teve isso muito, vamos dizer assim, restrito. Ou procuramos pouca informação, pode ser dito assim, né? O membro maçom ele precisava ter condições financeiras, ele precisava ter dinheiro, era constituído só por empresário. Isso é fato ou isso é um mito? Na verdade, isso é um fato há um certo tempo. Por exemplo, se a gente for levar em consideração no período de Brasil Império, a maioria dos filhos dos feudos que iam estudar fora do Brasil, no caso na Europa, e quando voltavam para o Brasil, ainda colônia, ainda com aquela barbárie de escravidão que a gente tinha, né? A falta da liberdade, então nós tínhamos filhos de fazendeiros que juntamente se alinhavam com a filosofia maçônica de ir contra qualquer tipo de tirania e se filiavam, né? Associavam à maçonaria. Mas nós tínhamos também muitos professores, muitas pessoas que não tinham grandes expressões, assim como acontece hoje. Né? Hoje nós temos maçons em altos escalões, como também temos jardineiro, o pedreiro, um professor. Né? Então nós temos a maçonaria em várias classes sociais. Que dentro da maçonaria, pelo que eu estou entendendo, é muito respeitado, né, Anselmo? Por exemplo, o jardineiro, se ele tiver uma escala maior do que um médico, o médico dentro da maçonaria ele precisa respeitar esse jardineiro. Na maçonaria, uma vez que você ultrapasse a porta do templo, somos todos irmãos, sem a prerrogativa do que você tem lá fora. Entendi. Né? Então, se você é presidente da República, bacana para você. Mas lá dentro você é meu irmão, eu te chamo de meu irmão, eu tenho toda a movimentação, é a minha consideração que eu tenho ali, naquele momento ali. Obviamente que lá fora, eu tenho que, às vezes, chamar de doutor, eu tenho que lhe chamar de excelentíssimo, e até mesmo porque ali fora eu tenho um rito também que, às vezes, é da profissão da pessoa. Né? Professor Anselmo, então, se faz necessário. Mas lá dentro, você é médico, pô, lá fora, aqui você é meu irmão. Entendi. Isso é muito levado a sério, né? A gente percebe que isso é muito levado a sério por vocês. Hoje, dentro da maçonaria, existe, vamos dizer assim, desculpa até o termo se eu me expressar de forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais pesada. Existem os traidores da maçonaria que já vieram a revelar algo que não poderia. E se existe, como é tratado? Eu sempre menciono, pelo pouco que eu já li, que não existe instituição, grupo, religião justa e perfeita. 100% perfeita. Por quê? É pontual e factível que o homem é passível de falhas. Sim. E baseado nisso, se a instituição ela é gerida por alguém imperfeito, ela não tem a sua perfeição 100%. Entendeu? Então, infelizmente, temos algumas máculas dentro até da própria ordem maçônica. Nós temos algumas máculas, alguém que desvirtuou, não por falta de
ensinamento, conhecimento, mas enfim, é o desvio de caráter da pessoa. Perfeito. Você já sofreu algum preconceito, Anselmo, por ser maçom? De chegar em algum lugar e se apresentar e isso ser visto de forma equivocada? Veladamente e abertamente já aconteceu. Mais velado, porque às vezes, como paira, numa grande maioria, às vezes aquela, nossa, o que ele, né, pô, é maçom, às vezes fazem uma analogia assim de poder, o que não é o caso. Mas bloqueio de algumas situações, impedimentos de algumas outras, sim, já sofri várias vezes essa situação. Perfeito. Talvez por falta de entendimento, né, Anselmo? Perfeito. Hoje, a gente vê que a inserção das mulheres é muito presente, não só no mercado, mas na sociedade. É sempre falado que o movimento, né, dos maçons, a mulher não poderia entrar. Isso mudou? Isso é verdade? Qual é o movimento que a mulher pode fazer dentro da maçonaria? A mulher, ela é super, hiper importante em todos os segmentos, em qualquer instituição, e não seria diferente da maçonaria. A mulher, né, ela é esposa ali, é a cônjuge, ela está ali, é a pessoa compreensiva. Por exemplo, todas as sextas-feiras, no meu caso, eu me ausento, vou para o templo maçônico, né, juntamente com meus irmãos, então eu fico fora de casa. Tem as filantropias que acontecem, então precisa da compreensão, da tolerância. Então a gente observa, e sem falar dos nossos filhos, que nos ajudam, e muito nos ajudam com relação a isso. Então, tem esse viés. As mulheres, elas têm nos ajudado. Existem as organizações internas, que são as paramaçônicas, o qual as mulheres, elas estão ali nos dando suporte, que é no caso as filhas de Jó. Nós temos ali o grupo das acácias, que são das esposas do maçom, que fazem eventos, fazem filantropia, né? Porém, né, por tradição, né, elas não podem ser iniciadas, mas elas não podem ser iniciadas. E aí eu falo que teve uma ruptura no final do século XVIII, onde tivemos a divisão aí da maçonaria francesa com a da inglesa, que é a dita tradicional, né? Divergência. Na maçonaria francesa, permite-se a entrada de mulheres e permite-se ateus também compor seu quadro. Na maçonaria tradicional, regida pela Inglaterra, ela não permite a iniciação de ateus, tem que ter um credo, e não permite das mulheres. Porém, as mulheres estão ali, a todo momento presente e com presença relevante no dia a dia da vida do maçom. Entendi. Aproveitando até nossa pergunta, Anselmo, o homossexual, ele pode entrar na maçonaria? Historicamente, tradicionalmente, na maçonaria, no caso inglesa, ele não será permitido entrar, mais uma vez eu falo, por tradição, assim como acontece a não entrada das mulheres, também não dos homossexuais. Anselmo, isso aí é perseguição. Não, chama-se tradição, né? Então nós temos a tradição em várias outras instituições antigas, tanto quanto a maçonaria, né? Então nós temos aí, por exemplo, a Igreja Católica, né? Eu sou católico, que tem, no caso, o sacerdócio que é limitado aos homens, né? Onde também a gente observa que também tem as suas restrições. Então a gente observa que, por tradição, também tem as suas limitações. Então eu vejo que o homossexualismo, no caso da maçonaria tradicional, pela da Inglaterra, ele não tem ingresso. Mas respeitamos, damos todo o apoio à liberdade de expressão, tanto é que o tripé, um dos tripés da maçonaria é igualdade, liberdade e fraternidade. Entendi. Pelo que eu entendi, Anselmo, as duas maçonarias, elas andam juntas e separadas ao mesmo tempo. Você é da maçonaria tradicional, não é isso?
A outra é qual a maçonaria? É a francesa. Francesa. Se vier um membro da maçonaria francesa para entrar na maçonaria tradicional, ele não pode. Não existe o reconhecimento mútuo, né, maçônico. Então, assim como eu não posso ir, ele também não pode vir. Mas não quer dizer que a gente não possa viver fraternalmente lá fora. Entendi. Perfeito. Dentro da sociedade hoje, qual a importância que você vê da maçonaria? Tem esse papel hoje na sociedade? Como é que você vê, como maçom, qual é a contribuição da maçonaria para a sociedade? A partir do momento que ela tornou-se especulativa, a maior contribuição da maçonaria vem a ser a formação de caráter de cada um. Uma vez eu participei de um estudo maçônico que falava assim, que pena, que quão bom seria que se não tivesse necessidade da maçonaria. Eu falei, poxa, como assim? Porque, na verdade, quão bom seria que não precisasse da gente estar a todo momento buscando essa lapidação, se todo mundo fosse igual perante todos os olhares, que não tivesse essa divisão, que não tivesse a tirania. Se tem a tirania, tem que ter alguém para ir de contra a tirania, como aconteceram em tempos outros. Então a gente vê a todo momento que a maior edificação, a maior contribuição que a maçonaria tem é o quê? É a melhoria de enquanto ser humano. A maçonaria, a minha avaliação de estudo vem ser uma escola filosófica de aprimoramento de homens. Entendi. Então, mas quer dizer que só tem gente bonzinho lá? Não, infelizmente não, porque como eu falei, homem é sinônimo também de imperfeição. Entendi. Eu vejo hoje assim que você falando, a gente pode ter um conhecimento melhor, né, Anselmo? Vocês defendem de causa essa coisa. Isso é ensinado lá ou é um estudo do Anselmo? Vocês aprendem também quando chega lá? Esse rito vem como ensinamento? Ou é uma procura de estudo e aprofundamento do Anselmo que criou essa curiosidade quando entrou na maçonaria? Eu acredito que nós temos alguns estudos classificados como básico, que são específicos de cada grau. Porém, existe também, no meu caso, eu me aguço, eu tenho essa curiosidade, essa inquietação, o que me fez ir um pouco mais além, vamos dizer assim, debruçar mais sobre alguns livros, em buscar o porquê, qual a filosofia, qual o simbolismo, entendeu? E então, existe um pouco, ao entrarmos, nós temos um estudo básico, porém, nós temos também um estudo avançado. Assim como também nós temos, como professor que sou, nós temos as divisões, temos ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, superior, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, cabe a cada um ou a se identificar, que às vezes também o não estudioso, vamos dizer assim, não quer dizer que ele é menos do que a pessoa que estuda. Porque às vezes a pessoa que estuda, ele é arrogante. Entendeu? Então já está queimando um dos objetivos da maçonaria. E aquele que é dito como básico, ele é fraterno, ele é presente, ele é irmão de fato. Então, o que eu falo sempre são as suas ações que fazem abrir porta na maçonaria. E não um esquadro e compasso. Abre porta, Anselmo? Até abre. Mas ela vai permanecer aberta pela sua conduta. Entendi. Você tocou num ponto agora que eu acho que é um ponto de muita curiosidade, Anselmo. Abre portas. Eu acho que por muitas vezes a gente escutou que o maçom, até pelo termo irmãos, né, da fraternidade, entrava-se na maçonaria, a gente já fez essa pergunta anteriormente, porque tinha dinheiro e porque você conseguia ter um suporte financeiro. Um irmão quebrava e todo mundo tinha disponibilidade de ajudar aquele irmão. Isso é verdade, Anselmo? Isso aí, em tempos outros poderia ter verdade. Eu não cheguei a usufruir dessa parte da maçonaria, né? Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, é uma forma equivocada desse fator. Na verdade, como eu volto, a maçonaria ela tem esse cunho de filosófico, aprimoramento do caráter, aprimoramento
da pedra bruta que é o irmão, que é aquele obreiro. Então, nós não temos essa situação. Obviamente, como em qualquer instituição, qualquer clube do Bolinha, em qualquer grupo que eu esteja, se eu ver alguém que é do mesmo time, às vezes é da minha mesma religião, e eu puder ajudar, poxa, assim eu farei. Porque se eu tenho, eu sempre falo isso, toco como exemplo, se eu tenho uma vaga de emprego e eu tenho 2 excelentes currículos, então o meu critério de desempate vai ser um irmão que às vezes eu já conheço, vou ter uma afinidade menor. Agora, se eu tenho um currículo melhor do que o outro, eu vou pedir licença. Meu irmão, vai ser o não maçom, o profano. Ser justo. Exatamente. Então, pelo menos é o que nós aprendemos, é o que deveria ser. Né? O ensinamento é passado e cabe, o copo de água está lá. Cabe você pegar o copo ou não. Verdade. Aproveitando esse gancho, Anselmo, nós usamos o termo abre portas. Abre realmente portas ou porque a gente fala que, ou até no passado, esse poder dos membros ajudava realmente. Eu sou maçom. E isso era de forma mais acessível por ser maçom. Isso acontecia, esse fato é verídico ou não? Isso não abre portas, não. Como eu falei, abre portas. Mas eu vejo o seguinte, que mais do que abrir portas, é manter a porta aberta. A porta aberta. Entendeu? Às vezes, com um critério de desempate, eu vou ter aquela situação, vou abrir uma porta. Né? Porque nesse mundo louco, incrédulo, vamos dizer até assim, que a todo momento a gente desconfia cada vez mais de uma pessoa, então seria um critério de desempate. Então, eu tenho um voto de confiança a mais. Né? Esse seria o abrir porta. Eu tenho um voto de confiança a mais. Assim como eu teria de uma pessoa que por exemplo, eu sou tricolor, que seja fluminense. Então opa, tá vendo? Você já abriu uma porta aí. Não é? Já abriu uma porta. Já abriu uma porta. Verdade. No próximo jogo do Fluminense, já abriu uma porta pra Verdade. gente tomar um suco porque junto. cria uma empatia, Sim. é verdade. Sim. Cria um vínculo. Exatamente. Então a gente, às vezes, a mente ela é fabulosa, né? Ela nos leva a muitos devaneios. E a gente tem que saber para onde que a gente vai conduzir. Verdade. Você falou uma coisa agora. A mente cria muitos devaneios. Eu acho que por muito tempo as pessoas mistificaram demais a maçonaria. E você fala algo que, se a gente for parar para pensar, acontece em todos os âmbitos. Se de repente eu sou tricolor, eu vou dar um olhar diferente para o que também é tricolor. Nós somos mesmo membro de uma igreja, então, poxa, eu vou olhar de forma diferente. Nada diferente do maçom. É um abrir porta. Nada diferente de um maçom. Do maçom. E por muito tempo teve muita mistificação em cima do maçom, e eu acho que isso criou, de certa forma, até um preconceito. As pessoas viam o maçom como maçom, cuidado com o maçom. Sabe o que vai acontecer com você? Nada. Nada. Essa história do bode, conta a história pra gente um pouquinho. Por que essa coisa do bode na maçonaria? O bode, na verdade, reza a lenda, né? Reza a lenda, que fugindo, os irmãos precisavam fazer reuniões e, por conta da tirania, da perseguição, né? Das oposições, precisava que não poderia fazer as sessões, as reuniões em lugar fixo, porque a tirania ia lá e passava o rodo, matava quem tiver que seja, aprisionava. Então, precisava que as reuniões acontecessem para se planejar, para se conversar, para decidir o futuro do como proceder e que fosse de forma rotativa. E aí, de forma simbólica, deixava um bode amarrado na casa de quem estivesse sendo a reunião. Por exemplo, a semana vai ser na sua casa. Como é que eu vou saber aqui, né, qual casa está tendo a reunião? E ainda mais pessoas de vinda. Põe um bode amarrado ali na porta. Era um símbolo. Né? Poderia ser um ganso, poderia ser um marreco, podia ser qualquer outro. Mas aí, por fator que não sei hoje o motivo, né? Às vezes poderia ser numa área pastoril. Entendeu? Às vezes nós tínhamos grandes criações de caprinos, se fosse o caso. E aí ficou estigmado que o bode tem a ver com demo, que não sei o quê, com satânico, enfim, nada a ver.
Aproveitando até o gancho dessa pergunta, Anselmo, tem muitos mitos, né, dentro da explicação da iniciação dentro vamos dizer assim, para ser um maçom. O que realmente é verdade, o que não é verdade nessa iniciação, um sofrimento assoberbado, muitos mistérios, enfim. O que é a iniciação à maçonaria? A iniciação, né, que traz assim um certo ponto de interrogação, espanto, exclamação, na maçonaria, na verdade, é só um processo de reflexão que aquele profano, não maçom, vai ter durante um certo tempo para um novo momento que vai ser apresentado para ele. Vai ser oferecido a luz do conhecimento. Então ele vai deixar de ser não maçom, tornará-se maçom. Uma preparação? Um rito, uma preparação. E se a gente for observar, isso acontece quando a gente casa. Tem um cerimonial, tem um rito, valsa nupcial, né? Música nupcial, a noiva de branquinho, o próprio noivado, padre, né? O noivado. Aí a gente vê, defesa de TCC, né? O grande bicho-papão dos alunos de graduação, que treme na barra e chora. Eu já tive a oportunidade de participar de banca de mestrado, banca de especialização, graduação, e a gente vê aquele... É um rito. É uma iniciação, ele deixa de ser aluno e torna-se graduado. Né? Aluno para graduado. Então a gente observa que existe a iniciação em vários segmentos, em várias instituições religiosas e não religiosas. Mas, por ser da maçonaria, ela é mistificada, ela é distorcida. Entendi. Ou não compreendida. Falta de informação também. Falta de informação. A gente escuta muito maçom falar loja. Por que loja? Porque o templo do maçom é chamado de loja. Loja porque vem de lodger, que é um termo em inglês, né? E aí, na verdade, é uma grande sala, é um quarto. E aí, essa situação do Brasil de americanizar, assim como o maçom, né? Que é um termo francês, que fazendo uma tradução, seria o pedreiro ou construtor, né? Como nós temos hoje, né? Nós falamos happy hour, né? Verdade, nós falamos... Tem, então, outros termos que nós utilizamos e que é mais bonitinho deixar em inglês. Então, deixa loja. Aí tem aquela situação também do lodger. E como tem muito L, língua no céu da boca, aí nós vai no loja mesmo, né? É loja. E aí vem o sistema de loja e vai loja e fica no processo de loja. Mas a loja, na verdade, é um templo, que é ele é muito... A ideia que vem a ser uma sala, um quarto, um espaço onde você faz simboliza, melhor dizendo, é o templo de Salomão, é um templo de reflexão, como eu falei anteriormente, é uma escola filosófica. Anselmo, qualquer um pode visitar o templo da maçonaria? Sim, eu vou fazer até um convite a você, que na próxima reunião nossa, que tivemos uma agora sexta-feira passada, em comemoração aos 200 anos do GOB e aos 58 anos da loja, fundação da loja no município de Itaocara, no próximo evento convidarei você para você conhecer o nosso templo. Por favor, irei com prazer. Satisfação. A gente precisa ser convidado, Anselmo. Realmente eu estou sabendo que está tendo uma reunião e eu posso chegar a essa reunião. Na verdade, o que acontece? Geralmente, existem calendários que nós abrimos, que são as reuniões públicas, que aí, no caso, são abertas as portas do nosso templo para que possa ser conhecido e tudo mais. Agora, um irmão vindo de qualquer outro oriente, que a gente chama que é o município, ele pode entrar, ele vai se identificar com toques, palavras e sinais, ele se identifica e compõe a nossa loja. E aí ele pode fazer parte das reuniões mais internas, vamos dizer assim, né? Mais específicas. Exatamente, são as reuniões mais fechadas nossas. Entendi. Tem alguma coisa, Anselmo, que você mesmo como maçom, você já escutou, até se sentiu ofendido, e você gostaria de tirar esse místico, esse mistério, desmistificar essa coisa da maçonaria,
para a população, para a sociedade, porque eu acho que por muito tempo as pessoas criaram um rito assim, parecia até ser, desculpa o termo, mas demoníaco. Não pode chegar perto do maçom, não pode apertar a mão, até o aperto de mão era um símbolo, um sinal. E a gente conversando aqui hoje, eu estou vendo que é falta de esclarecimento, de informação. Então, assim, mas teria alguma coisa que você gostaria de externar, de deixar essa informação para as pessoas que estão assistindo a gente? Sim, na verdade, tive a oportunidade, como eu falei, ingressei em 96, né? Já tenho aí 26 anos, indo para 27 anos de loja. Olha. Já tive a oportunidade de ir ao grau 1 ao grau 33, que é nossa escada, é o grau máximo. Sou um eterno aprendiz, estou aprendendo, estou lendo, e até hoje eu não encontrei esses rituais satânicos, eu não encontrei essa oferenda de alma, essa beber sangue, enfim, tudo é falácia, extremismo. Eu vejo que na verdade, aquilo que não está comigo está contra mim. Então, ao longo da história, volto mais uma vez e falo, falar de maçonaria e não falar de história, não tem como. Ao longo da história, foi uma das formas que muitas tiranias tiveram que fazer. Então, eu vou tentar sujar a imagem da maçonaria, de um maçom, para que ele, perante a sociedade, deixar... Marginalizá-lo. Exato, vou marginalizá-lo, que aí é melhor, que aí ele não tem que ir de encontro. Então, a única coisa é isso aí. Eu não vi, já galguei todos os graus possíveis, já estou há um certo tempo, já tive outros cargos dentro da esfera municipal, estadual, e eu ainda não vi isso, e tenho certeza que não verei. Não verei. Eu não verei essa situação. Então, é uma escola filosófica, aprimoramento de homens, que presta filosofia, faz algumas filantropias dentro da possibilidade e que busca melhoria para a comunidade em qual está inserido. Entendi. O que um dia te motivou a entrar na maçonaria, Anselmo? Então, eu sou neto de maçom, né? Eu tenho o meu avô materno, né? Falecido José, ele era maçom e eu sempre ficava olhando, aguçando pelos símbolos, obviamente, que são muitos, né? Mas aliado ainda essa minha inquietação do conhecimento, de ler. Eu gosto de estudar um pouquinho, gosto de ler. Eu gosto de ler um pouquinho, em buscar. Então, essa inquietação, né, é que me levou a estudar, a entrar na maçonaria, e eu não vou te falar, eu não me arrependo. Tive, como tudo na vida, ônus e bônus, tive partes maravilhosas dentro da maçonaria, tive dissabores também, é um fato, mas não me arrependo. Entendi. Você se sentiu admirado por ver seu avô e tudo mais. Isso dentro do âmbito familiar, cultural, vamos dizer assim, que o pai faça essa iniciação para o filho, ou é uma escolha do filho entrar na maçonaria? Boa pergunta. Nem todos os maçons que possuem filhos, eles têm o seu filho ingressado. Então, é totalmente facultado. É livre, né? É livre, né? Então, como nós somos livres e de bons costumes, somos contra a tirania, você não vai ver maçom e filho de maçom. Para nós, obviamente, eu volto mais uma vez e falo, se eu sou tricolor, vou querer que meu filho seja tricolor. Não é verdade? Além que eu tenho o meu filho, o Miguel, que é o meu 02, que ele é flamenguista. Olha só. Não é? Né? Mas eu tenho a minha 01 e a minha 03, que são tricolores. Então, é mais ou menos nesse mesmo viés. Entendi. Então, eu gostaria muito que o Miguel, ele tem 9, que ele, quando ele completar 21, ele entre na maçonaria. Mas se for o caso de não for o caso de não. Entendi. Então é bem livre. Você falou agora, o Miguel, quando completar 21, se ele tiver 18 na maioridade, ele não pode. Não, só quando completar 21 mesmo. Perfeito. Você sabe o grande prazer que está sendo da gente receber você aqui, Anselmo. Satisfação toda minha. Tão esclarecedor, tão assim,
Eu acho que a gente fica até como um veículo de informação, de mídia, de levar informação para as pessoas, como a informação é a melhor coisa de tudo, assim como a educação. Você vê que traz clareza, traz esclarecimento, tantas coisas que foram tão... E eu acredito que muita gente julgou, tratou mal o maçom, uma família do maçom, que às vezes era... Não, mas é esposa do maçom, é filho do maçom, e isso por ignorância. Como tantas outras coisas que a gente tem no nosso país. Como tantas outras, todos outros fatores. Nós temos o homossexualismo, Isso. que existe, uma falta de conhecimento e falta de respeito, que a gente não pode esquecer. O racismo, né? É outro ponto aí que também tem que ser mencionado, entendeu? Então, existe tão quanto outros assuntos. A classe social. Classe social, né? Então tem tudo isso. Que a gente, que aí eu falo, que quão bom que não precisasse da maçonaria para estar sinalizando isso para você. Poxa, você tem que tratar o seu semelhante como semelhante. Deseja ser o próximo como se fosse você. Então, é nesse viés aí que a gente busca trabalhar, lapidar a nossa pedra bruta. Como é que o Anselmo... Ah, mas o Anselmo não é 100%. Sim, o Anselmo não é 100%. Como ninguém é. Não é? Joga a primeira pedra. Não é? É. Então, mas a busca pela essa perfeição, ela não pode se acabar. A condição de, eu já sou homem pronto, eu não tenho que estudar mais. Não, somos eternos aprendizes, temos sempre alguma coisa a buscar, a agregar. E, dentro da possibilidade, a socializar. Não sei se é porque eu sou professor, então eu sempre tenho a concepção de que o conhecimento ele tem que transitar, ele não tem que ficar enclausurado, perfeito. Ele tem que transitar. Em dias como hoje, Anselmo, século XXI, a inserção na maçonaria ainda perdura muito grande ou diminuiu? A maçonaria, ela diminuiu. Diminuiu. Ela diminuiu porque lá na sua essência ela era mais contra a tirania. Nós tínhamos muito mais forte, nós tínhamos muito mais trabalho, vamos dizer assim. Né? Mas se você... Então, por exemplo, independência do Brasil, nós tínhamos muito mais trabalho, vamos dizer assim. Porém, se você levar em consideração, ela trabalha de uma forma velada. Porque ainda existe tirania, ainda existe racismo, ainda o preconceito. Então, de certa forma, a gente não precisa hoje botar a mão numa faca, num punhal, numa arma e ir para fora. Não precisamos, em tese, né, de nos esconder e botar um bode na porta para nos reunirmos e dizer que ali estamos. Mas existem lugares que não são possíveis fazer isso. Por exemplo, tem até uma passada, eu sempre falo, fundamentação histórica, em Cuba de Fidel, falecido Fidel, a maçonaria era uma das poucas instituições que ela permitida abrir, estar aberta. Olha. Por mais tirano que pudesse ser Fidel. Então, nós tivemos ali uma situação. E mesmo Fidel sabendo que a maçonaria é contra a tirania, que a maçonaria não são de homens livres, mas nós estamos ali de uma forma de formiguinha, né, fazendo o nosso trabalho de conscientização e não deixando, às vezes, piorar ou agravar mais. A informação é importante, né, Anselmo? Assim, hoje a gente traz para vocês um assunto de uma grandiosidade assim, fora do comum. E fica para cada um uma reflexão, uma pena até que está no final, que eu acho que a gente tem assunto aqui para 2 dias, se deixar, né, Anselmo? Porque tem muita dúvida, tem muitos mitos, tem muito mistério que as pessoas... Eu acho que as pessoas faziam mais do que o próprio maçom. De esconder, né? Porque falta informação. E a gente precisa procurar mais essa informação, precisa buscar. Um programa como esse nosso hoje, manda para aquele amigo que chegou, falou alguma coisa, que agora você está vendo que não tinha nada a ver. A gente está falando alguém que pertence, que é membro, que está falando com conhecimento. Então, a gente tem que buscar conhecimento sempre. Lembrando dos nossos parceiros aqui, que a gente que apoiam, que estão dando toda a força para o nosso programa. Loja Mares, na esquina da loja da rua do Nildo Nara, do Colégio Nildo Nara, com a rua da Casa de Saúde, chegando várias exposições na cidade e na região. Aproveita para poder botar seu look em dia. Roupa barata, com qualidade, sempre com aquele atendimento excepcional. Loja Mares,
na esquina do Colégio Nildo Nara com a Rua da Casa de Saúde. Não deixa de dar sua passadinha lá. E olha aquela make bacana para exposição, gente, aquele cabelo para arrasar. Estúdio Maiara Chagas, o WhatsApp vai estar aqui embaixo para vocês entrarem em contato. E não deixa de falar, porque a agenda da Maiara, olha, tá bombando. Se não chamar agora, você vai ficar isso aí, hein? Corre lá para você estar procurando. Agradeço nossos parceiros no programa Compartilhando Histórias com a Aline Salles. Nós vamos fazer agora o bate-bola, infelizmente está acabando. Mas eu vou te falar, Anselmo, que assim foi muito engrandecedor, porque trazer informação para as pessoas, hoje só não fica informado quem não quer. As pessoas julgam porque querem. Julgar por falta de conhecimento, não, porque a gente tem tantas portas hoje para se buscar conhecimento, né? Então, antes de falar, antes de julgar, antes de maltratar, vamos procurar saber, né? Vamos pegar essa informação. Perfeito. E a gente tem que saber também que cuidado com as fake news. Então, a internet está aí. Existe um volume de informação muito grande. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas na internet sobre, no caso, em questão, maçonaria. E aí a gente vê cada descalabro que a gente fica assim, estarrecido. Absurdo. Nossa, absurdo. Entendeu? Então, assim como tem de outros assuntos. Aí nós estamos. A pauta hoje é maçonaria, mas a gente vê outros assuntos. Então, é saber separar o joio do trigo. Verdade. Entendeu? Então, não é tudo que está lá que é verdade, nem tudo que está lá é falso, mas buscar uma fundamentação. Então, é você buscar bons livros, buscar fundamentação teórica do processo. Entendi. Dentro do nosso contexto de maçonaria, amor. Família. Decepção. Desigualdade. Futuro. Esperança. Informação. É tudo. Perfeito. Anselmo, nossa eterna gratidão. Satisfação toda minha. Foi um tema maravilhoso. As pessoas precisam mais ter essa coisa de buscar informação e quando não buscam, a gente vai levar. Com certeza. Estou à disposição para contribuir e, como eu falei, socializar o conhecimento. Obrigada, tá, Anselmo? Pessoal, hoje foi mais um exemplo. Anselmo, inclusive, deu essa palavra para a gente aqui ainda agora, já terminando o nosso programa. Informação é tudo. Antes de julgar, antes de falar, antes de tacar a primeira pedra, vamos buscar informação, vamos buscar conhecimento, isso em vários âmbitos, né? A gente tem os preconceitos, o racismo e todos os âmbitos que hoje uma sociedade é ferida. Então, que se cada um fizer a sua parte, a gente pode ter um futuro diferente. Então, vamos buscar saber, vamos buscar se informar, vamos ter mais conhecimento daquilo que a gente quer ter propriedade para falar. Então, hoje fica aqui nosso carinho, nossa gratidão eterna ao Anselmo, que está sempre aqui como parceiro, ajudando a gente aqui. Você fica ligadinho na gente, TV Aldeia sempre com você, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Curte, segue, compartilha e fica com a gente sempre aqui. Um beijão para todos vocês, Deus abençoe, excelente semana para todo mundo.